Isso aí. E pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o 29º workshop do PRH, agora 44.1, né? Retorno da energia. Esse workshop, quem já me assistiu as primeiras vezes aqui, já deve saber dessa história. Esse workshop começou lá no comecinho do ano 2000, durante a vigência do PRH 14. Depois o PRH 14 acabou e a gente pensava que não tinha mais dinheiro de jeito nenhum para isso. O professor Oswaldo continuou, então, por isso é que nós hoje chegamos. Só não fizemos, eu acredito, durante a pandemia. O resto, presencial. Não, mas não teve não. Acho que não. Está escrevendo sim, mas foi sim. Mais do que algum. Então, bom, hoje estamos no 29º, a 29ª edição desse workshop. E o que é esse workshop? Isso aí faz um diferencial para a gente. Um workshop desse é bom para todos nós, também todos nós, alunos, bolsistas, né? Por quê? Porque é uma oportunidade dele parar e fechar, colocar no papel o que ele está fazendo no laboratório. Então, o orientador chega, cobra isso de vocês, e vocês têm que fazer o que vocês têm que apresentar. Então, isso já é uma coisa muito boa, vocês fazerem isso. Para a comissão gestora, é muito importante também, você tem um apanhado geral do que é. Para o coordenador e para o pesquisador visitante, muito bacana. Aí fora do ar, você está mexendo aí, saiu aqui. Para o PV e a comissão gestora e o coordenador, muito bom, porque esse relatório embasa exatamente os relatórios que o PV precisa fazer e também o coordenador e, consequentemente, o PRH como todo. Então, mostra realmente a quantidade de trabalho que nós estamos envolvendo e a maneira realmente de ficar perto de vocês, vendo o que vocês produzem. Isso, acredito, foi a agenda PRH 14, que começou por isso. Hoje em dia deve ter mais ou menos uns 55, acredito que deve ter mais ou menos uns 5, 6 PRHs que faz alguma coisa parecida, talvez nem essa quantidade toda. Mas nós fizemos, continuamos e estamos hoje mais um dia. Tá certo? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês na abertura, sem mais delongas. Perguntar para o professor Oswaldo se tem alguma coisa para acrescentar agora nesse. Nós temos 15 minutos aqui, estamos com 5 minutos. Se tiver alguma coisa a acrescentar, sempre, senão a gente já começa para ganhar tempo, que a gente sabe que vai faltar lá no final. Não tem perigo do negócio desse. Começar na hora certa, terminar na hora certa. A hora certa sempre termina pelo menos 15 minutos depois. Inteligente é isso mesmo. Vamos lá. Doutor Adilson. Queria enfatizar também, fora essas pontos que o professor Afonso já destacou, que esse momento é um momento que pode ter troca de informações. Já vi muitos trabalhos aqui que estavam com algumas dificuldades em alguns pontos, e aí a troca de informação aqui entre as pessoas, né? E até mesmo muitas as pessoas pensam que essa aí é a troca de informação entre grupos, por exemplo, do mesmo curso, mas já aconteceu que um aluno da engenharia mecânica precisava de uma informação que um aluno da engenharia química tinha, uma análise, um caminho mais fácil, e a recíproca também é verdadeira. Então, é muito importante olhar o que o outro está fazendo para ver assim, eu posso aproveitar esse conhecimento, isso é algo muito importante aqui, né? E compartilhar equipamentos também, né? Às vezes tem um equipamento num laboratório que pode ser usado e aquilo é a resposta que você precisa para o seu projeto. Então, eu acho que é um momento muito importante
importante desse compartilhamento de informações e recursos. Muito bem lembrado, professor. Professor Humberto, gostaria de falar agora? Só para reforçar na falou, com o PRH, juntando com a mecânica, né, possibilitou mais uma interação entre os laboratórios. Não tem. E hoje lá no nosso laboratório tem muitos alunos que desenvolvem trabalho conosco lá e usam os equipamentos. Isso está sendo muito valioso para o nosso Beleza. Só usou você como coordenador, está com computador novo, viu? Comprou um computador novo, dinheiro do CNPq aí, está todo checado. Depois aquele que já tinha uns 20 anos, quase caiu espetado. O negócio da cheta quase voando tudo, mas ele comprou um agora. O antigo está funcionando. O antigo está funcionando, estava funcionando, não estava funcionando dentro daqueles negócios. Pronto, pode falar. Eu vou só reforçar, né, quero dar boas-vindas. Nós temos alunos, inclusive do primeiro semestre, né, que estão aqui sendo filmados também. E o professor Afonso, ele vai estar conduzindo hoje o dia todo. Claro, no final, depois, se ele precisar, eu dou apoio. Na sexta-feira, particularmente, nós teremos a presença de um egresso, está a foto dele ali, que é lá da 3R. Nós também estaremos conduzindo um assunto que é muito pertinente, que é contato com a indústria. Né? Que a gente tem essa carência, né, Afonso? Exatamente, 6 anos. Tem essa carência de contato com a indústria, desenvolver pesquisa aplicada. Então, o que nós estaremos vendo é o que nós estamos fazendo, né, dentro das nossas limitações, e com interesse. Uma característica especial do programa é que tudo que nós fazemos tem que ter interesse da indústria, certo? E no caso é a indústria de petróleo, gás e energias renováveis. Nós estamos vivendo esse período agora de transição energética, certo? Então, além do petróleo e do gás, nós também temos a questão de transição energética, como nós veremos biomassa, energia renovável eólica, e etc., hidrogênio verde. Então, o que eu queria destacar é assim, nós temos uma revista, né, temos a Associação Brasileira de Petróleo e Gás aqui na sede aqui do NUPEG, e nós temos uma revista Brazilian Journal of Petroleum and Gas. Se você quiser, você pode transformar esse seu trabalho, que é resumo expandido, que você está apresentando, num artigo, tá certo? E somado a isso, nós teremos também o 12º PDPED, que vai ser lá em Balneário do Camboriú, em novembro. Então, nós queremos converter todos esses trabalhos aqui do programa em publicações. Esse é o objetivo, certo? E é um programa que é aberto, como o professor Afonso falou, num período que não tinha investimento de bolsa, dá para ver ali naquele gráfico, que o professor está aí do lado, né? Nós tivemos aí 2015, 2016, por aí, não tivemos bolsa, mas continuamos as atividades. Então, o programa não é... 2015. Uma coisa que acho que é muito válida, todos estarem lembrando uns aos outros, o programa não é restrito a bolsista. Certo? O programa é aberto para não bolsista também. Lógico que o bolsista desfruta da bolsa e da taxa de bancada de uma forma mais eficiente, mas o programa é aberto também para não bolsista. E eu quero desejar um sucesso do evento. Tá bom? E obrigado, Afonso. Fica à vontade agora. Agora vamos para as apresentações. Então, vamos ver o aluno de hoje. Bruno Freitas, utilização de bactérias imobilizadas para biodegradação de petróleo bruto. Gostei de ver, mudou mesmo o tipo, uma coisa bonita toda, viu? Então, boa tarde a todos, eu me chamo Francisco Bruno. O trabalho que foi enviado para o workshop era justamente o título que o professor Afonso acabou de falar, porém eu decidi trazer um pouco o que eu vou levar e apresentar na reunião anual de avaliação do PRH, que será em Belo Horizonte,
eu vou fazer um link com o trabalho que eu vou levar, com o trabalho que foi submetido para o workshop no final. Para quem não me conhece, eu sou doutorando do curso de Engenharia Química, aqui da UFRN, sob orientação do professor Everaldo e com a orientação da professora Natália, com também o auxílio do professor Carlos Padilha. É de suma importância que todos aqui sabem o quão importante e o quão valioso é o petróleo atualmente, principalmente para a economia brasileira e para a economia mundial, onde ele é responsável principalmente por ser uma matéria-prima essencial para a produção de outros produtos. Sejam esses produtos voltados para a indústria química, para a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, entre outros tipos. Porém, o petróleo, se não for cuidado de uma maneira adequada, se não for feito o transporte de maneira adequada e o seu refino de maneira adequada, pode ocasionar alguns problemas, principalmente problemas ambientais, quando se trata no assunto de derramamentos de petróleo, principalmente em alto mar, onde esses derramamentos eles podem trazer problemas econômicos, sociais e ambientais para aquela população que ali depende daquela região marítima. Alguns dos exemplos mais conhecidos de derramamentos atuais são o caso que aconteceu no Golfo do México, o derramamento na Bacia de Campos e o mais atual, que é o mais conhecido para a gente aqui na região Nordeste, foi o derramamento de petróleo que ocorreu em 2019 nas praias do Nordeste brasileiro. Tendo em vista esse derramamento, a indústria de petróleo ela tenta procurar inovações para que esse petróleo ele seja recolhido ou então seja degradado. Algumas das técnicas utilizadas, como, por exemplo, a queima in situ e a utilização de dispersantes químicos, são as das mais utilizadas, porém elas podem ocasionar formação de subprodutos que podem ser tóxicos para aquele ambiente aquático. Eles podem gerar alguns subprodutos que, para os animais aquáticos, a flora e a fauna daquele ecossistema, eles podem causar alguns problemas. Então, a partir daí, é interessante que ocorra a utilização de algumas técnicas que não sejam tão perversas para o ambiente. Pode continuar? Uma das técnicas em que isso ocorre é justamente a utilização da biodegradação ou da biorremediação. E ela nada mais é do que uma técnica que ela vai utilizar os micro-organismos para que eles degradem o poluente, no caso o petróleo e seus hidrocarbonetos, na formação de CO2, água, biomassa e sais minerais, onde esses subprodutos não vão ser tóxicos para aquele ambiente. Então, com isso, nosso objetivo foi avaliar a capacidade de biodegradação de 2 hidrocarbonetos compostos, 2 hidrocarbonetos modelos de petróleo, que no caso é o 2-metilnaftaleno e o fenantreno, utilizando a pseudomonas aeruginosas na presença de um biosurfactante industrial cedido por uma empresa química. Basicamente, a metodologia ela se deu a partir da utilização de frascos de vidro, onde nesses frascos eles foram adicionados a pseudomonas, o caldo nutriente, as concentrações de hidrocarbonetos utilizadas e o biosurfactante em concentrações também predeterminadas. Esse biosurfactante sendo cedido pela empresa Sensco, com sede na Bélgica, porém ela também atua aqui no Brasil. Foi realizado a degradação durante 10 dias e foi analisado o crescimento bacteriano da pseudomonas e a taxa de biodegradação utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência. Aqui são as concentrações utilizadas, tanto do fenantreno como do 2-metilnaftaleno, e a concentração do biosurfactante. Posteriormente a isso, o experimento que apresentou a maior taxa de biodegradação foi feita uma mistura desses hidrocarbonetos, onde novamente ele foi degradado por 10 dias e analisado também o seu crescimento e a taxa de biodegradação. A figura 1, ela traz os resultados para o crescimento da pseudomonas após os 10 dias de degradação. A linha em vermelho significa o crescimento quando foi utilizado 2-metil e a linha em preto foi quando foi utilizado o fenantreno como uma fonte de carbono. De início, a gente percebe que os experimentos 4 e 8, eles foram os que obtiveram as maiores concentrações
de crescimento da bactéria. E esses experimentos são os que foram utilizados as maiores concentrações de biosurfactante durante a degradação. Então, a gente percebe que o biosurfactante da empresa, ele, além de possivelmente auxiliar na taxa de biodegradação, ele também favoreceu no crescimento da bactéria, o que é um resultado positivo, tendo em vista que quanto maior o crescimento da bactéria, maior possivelmente será a sua taxa de biodegradação. A gente percebe que, se compararmos com a degradação sem a utilização do biosurfactante, a taxa de crescimento da bactéria, quando utilizado o fenantreno, foi maior 36 vezes. E utilizando o 2-metilnaftaleno, ela foi maior 97 vezes. Então, a gente percebe a grande importância e a grande influência do biosurfactante nessa resposta. A figura 2, ela traz a taxa de biodegradação dos 2 hidrocarbonetos testados após os 10 dias de degradação. Novamente, a gente percebe que os experimentos 4 e 8 são os que apresentaram uma das maiores taxas de biodegradação para os 2 hidrocarbonetos, que são justamente também os que apresentaram as maiores concentrações de biosurfactante na sua composição. Onde, para o fenantreno, a gente conseguiu uma taxa de degradação de 66,81% e para o 2-metil, 97,22%. Quando a gente compara com a taxa de biodegradação dos experimentos sem a utilização do dispersante da Sensco, a gente percebe que, comparando o fenantreno utilizando o dispersante, ele teve um aumento na taxa de biodegradação de 24 vezes, e o 2-metilnaftaleno um aumento na sua taxa de biodegradação de 40 vezes. Esses resultados que estão em parênteses são justamente a taxa máxima de degradação que a gente conseguiu sem a utilização do dispersante do biosurfactante da empresa. A figura 3, ela traz as curvas de contorno para a taxa de biodegradação, tanto do fenantreno como do 2-metil, em função das variáveis. E aqui é só para confirmar que, com o aumento na adição do biosurfactante, a taxa de biodegradação ela também aumenta. E com a diminuição tanto da concentração de hidrocarboneto, com o aumento da taxa na concentração do hidrocarboneto e a diminuição da concentração do dispersante, a gente percebe que a taxa de biodegradação é praticamente zero. A tabela, desculpa, que era para ser a tabela 1, demonstra os resultados das análises da degradação da mistura dos hidrocarbonetos de petróleo, onde a gente percebeu que, quando utilizada a mistura, no melhor experimento, que foi o experimento 4, a gente observou que a bactéria ela apresentou um resultado de 44,95 gramas por litro, e a taxa de degradação do fenantreno foi de 11,12, e a degradação do 2-metilnaftaleno foi de 82,95. Esses resultados para o fenantreno, eles são um pouco abaixo do que era esperado, porém, por o fenantreno ele ser uma molécula maior em comparação ao 2-metil, possivelmente a bactéria ela preferiu degradar primeiro 2-metilnaftaleno para depois ir agir e degradar o fenantreno. Possivelmente ao passar dos 10 dias, a bactéria ela iria continuar degradando 2-metil e essa taxa de degradação ela seria maior. Com isso, a gente conclui com o trabalho de que a gente conseguiu implementar uma nova linha de pesquisa no Laboratório de Engenharia Bioquímica. A bactéria ela foi capaz de degradar os 2 hidrocarbonetos. O biosurfactante industrial ele conseguiu auxiliar e melhorar a taxa de biodegradação se comparados com a taxa de biodegradação sem a adição do biosurfactante. E a bactéria ela conseguiu degradar a mistura dos 2 hidrocarbonetos ao final dos 10 dias com a adição do biosurfactante. Os nossos próximos passos é justamente aumentar o tamanho do poluente. Ou seja, a gente agora irá partir para a degradação de produtos derivados do petróleo, como no caso o diesel e a gasolina. Posterior, a gente vai degradar esses produtos utilizando bactérias isoladas do ambiente aquático, do ambiente marinho. Iremos também degradar o petróleo bruto
usando essas bactérias e, posteriormente, degradar utilizando consórcios dela. Já que a gente percebeu que, utilizando apenas uma bactéria, ela pode apresentar uma afinidade por um hidrocarboneto, por uma parte do petróleo, e não pela outra. Então, a junção dessas bactérias irá auxiliar a nossa taxa de biodegradação. E, além disso, degradar o petróleo bruto usando consórcios imobilizados, que é aí onde eu entro no meu trabalho que foi submetido ao workshop. A utilização de imobilizações para esses consórcios, eles entram justamente na questão de que a bactéria ela pode apresentar algumas dificuldades para crescer no ambiente marinho. Então, a utilização desses consórcios imobilizados é justamente para que a imobilização ela faça com que a bactéria ela consiga prolongar a sua vida e continue degradando por mais tempo. Então, a gente fez uma pesquisa, foi feita uma pesquisa na internet, né, nos sites acadêmicos, no Scopus, e a gente conseguiu selecionar alguns artigos que justamente eles trazem esses estudos sobre a utilização de consórcios imobilizados para a degradação de petróleo bruto. Então, foram selecionados 31 artigos para fazer parte da revisão. É importante também esse estudo na imobilização de bactérias e principalmente seus consórcios para a degradação, tendo em vista que a quantidade de publicações atualmente ainda é pequena e ainda necessita de um estudo mais avançado na área de petróleo. E principalmente porque o Brasil ele não se encontra nem nos 10 maiores produtores de artigos nessa área. Então, é necessário que a pesquisa brasileira ela volte um pouco para essa área também, tendo em vista que ela é uma área bastante promissora. Eu trouxe só 2 artigos só para mostrar o quão importante é a utilização desse consórcio imobilizado, onde Dai et al. Eles utilizaram um consórcio lacase-bactéria imobilizada em zeólita modificada, que obtiveram uma taxa de biodegradação de 66,5% de petróleo bruto. E Kumar et al. Em 2019 realizaram um trabalho utilizando o farelo de trigo para a imobilização de um consórcio, onde em 10 dias eles degradaram cerca de 85% do petróleo bruto. Aqui são algumas referências. Agradeço ao NUPEG, ao FRN, à Censco e à Agência Nacional de Petróleo. Muito obrigado. Beleza? Uma pergunta. Eu vou ficar sorteando. Começar a sortear aqui, pegar a lista e fazer. Bruno, já que o pessoal não quer, todo mundo. A primeira coisa que já você fala bem organizado. Obrigado. Tem quando eu olho para o trabalho de doutorado, né, eu sempre espero, provavelmente são os próximos passos do seu trabalho, é falar sobre os mecanismos ou os fenômenos que estão levando a esses valores que você mencionou, né? Por que acontece com um determinado componente, com outro não? Sim. Quais são os mecanismos que levam a isso, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, pode ser um equívoco meu de interpretação, você usa em alguns gráficos, em alguns locais, taxa de biodegradação em porcentagem. Né? Eu esperava uma coisa por outra, por exemplo, né? Velocidade, distância por tempo. Sim. Por que é porcentagem? É mais para ficar melhor para apresentar, por causa que a gente calcula o que foi degradado. Quando a gente coloca no HPLC, no FLY, a gente obtém o que ficou, na verdade. A gente quantifica o que não foi degradado, o que ficou ainda de hidrocarboneto. Então, como a gente faz relação diária, aí a gente prefere deixar os resultados em porcentagem. Mas isso é um valor residual ou é taxa? Taxa entenderia uma coisa na unidade de tempo, uma coisa... Então, pense nisso que eu estou falando depois, Okay. Né, se é taxa mesmo que você menciona. Por exemplo, você fala miligrama por litro, eu consegui uma... Sim, entendi. Ok. Isso é mais percentual de degradação.
Não pode colocar diretamente percentual. Então, nos artigos, quando a gente estava... É por causa que, primeiramente, esse trabalho foi referente ao que eu fiz durante o mestrado. Aí, quando a gente estava pesquisando para poder começar a discutir os resultados e jogar os resultados nas tabelas, alguns artigos utilizam taxa de biodegradação. O seu cálculo é a parte da taxa de biodegradação, é o que foi degradado. Então, meio que a gente faz essa relação do que ficou, que não foi degradado, e a gente transforma para poder achar o que foi degradado. Mas também tem artigos que também usam percentual de degradação. Baseado no que ele está dizendo aí, é melhor colocar o negócio. É melhor de colocar percentual. Ou se não, o resíduo. Aí, porcentagem seria o resíduo. É porque taxa está associada ao tempo. Né? Uhum. E aí, justamente, como você mostrou os resultados, em quanto tempo que conseguiu um percentual de remoção de tantos por cento. Entendi. Isso é importante. Análise de TOC, vocês fizeram? Não, a gente não conseguiu fazer. Porque está analisando o Fenantreno, ou 2-metil, O 2-metil naftaleno, e aí você está acompanhando esse componente específico pela cromatografia. E a bactéria pode estar gerando subprodutos. Sim. E esses subprodutos também podem ter carga orgânica e podem representar impacto. Então era importante ver o TOC também. Na proposta inicial do mestrado tinha análise de TOC. Porém, como o TOC ele apresentou o problema e que não estava podendo ser usado, aí a gente decidiu não focar nessa análise e focar em outras análises, que a gente pudesse demonstrar que ocorreu a degradação. No doutorado você vai fazer? No doutorado ele está na proposta. Então, você já está ajeitado. Agora, a questão é que nós fizemos. Só notícia para você. A Letícia está trabalhando nisso também. E a gente, às vezes, recorre a ao estudo de química, que eles têm essa questão. Pronto. Mas no doutorado está a análise de TOC, tem CG, tem mais análises mais... E o tempo de estudo? É como você respondeu, professor Adilson, né? Taxa. Né? Taxa, quando você fala taxa, vem na cinética. Só rapidamente, você alcança uma porcentagem de remoção dependendo do tempo que você estuda. Eu percebi que você trabalhou com 10 dias. Isso. Você tem algum planejamento de estudar mais ou menos tempo? No doutorado, sim. A gente pretende, como no doutorado vai ser petróleo bruto, diesel, gasolina, são produtos mais pesados e maiores, então a gente sabe que vai ser preciso um tempo maior. Perfeito. Essa taxa de 10 dias foi mais visando a questão de como foi no mestrado, a gente decidiu determinar um tempo para que fosse possível a realização de todos os experimentos em um tempo viável para que eu pudesse escrever e fazer com todo o processo do mestrado. Com 10 dias dá para qualificar a bactéria, dá para qualificar o microorganismo? Dá, com 10 dias, utilizando o biosurfactante, porque quando a gente não utiliza, essa taxa em 10 dias ela cai muito. Então, possivelmente, sem o biosurfactante da empresa, essa taxa, esse tempo de dias, ele seria bem maior, para que a gente conseguisse alcançar essa mesma eficiência. Depois eu vou conversar mais, porque eu gostei muito. Parabéns. Viu? Obrigado, professor. Bem, deixa eu só fazer 2 colocações aqui, por favor. Claro. Bom, nas conclusões, você botou um bocado de coisa que não tem nada a ver com a conclusão do seu trabalho. Uhum. Esses estudos, botou bibliografia, esse negócio. Conclusão é conclusão. Conclusão, aí depois passou aí, foi para cima esse negócio todo. É porque... Conclusão é conclusão. Conclusão foi o que aconteceu no seu trabalho Sim. de maneira bem pontual. Essas coisas que você botou, você tem que dar uma enxertada dentro do trabalho, principalmente nesse negócio que você vai fazer. Pronto. Essa apresentação do RA. Era isso que... Você tem que fazer isso. Né? Pronto. E outra coisa, a empresa não deixou dizer o nome não, a Solvente? É por causa que ela se transformou em Senso. Ela agora é Senso. Quando, envolvendo pelo menos a minha parte de pesquisa, quem... aquela logomarca que tem ali, né? Essa daqui. Mudou, né? Antes era Solvay, só que aí, como para pesquisa, eles transformaram em Senso. A matriz é onde, né? A matriz oficial na Bélgica. Na Bélgica. Aí, tanto que a gente teve que mandar eles solicitam que a gente mande um resumo para eles, tanto que eu tive que enviar tanto do workshop como da reunião anual para que eles pudessem avaliar e eles dessem o ok para a gente. Esse é um resultado de seminário de petróleo natural de uma egressa nossa,
que apresentou, e ele fez contatos, e ele foi cavando o contato e conseguindo, né, para ficar conectado. Sim, o trabalho dele. A questão da conclusão do senhor, a minha conclusão para a reunião anual, ela acaba nesse slide. Não, mas qualquer conclusão para reunião anual ou não reunião, conclusão cabia slide. Entendi. Aquele outro é que você pode, dentro do contexto, na introdutória, levar a revisão bibliográfica, você pode ver se vale a pena introduzir. Então, isso aí tá certo? Perfeito, professor. Então, Obrigado. Beleza? Obrigado a todos. O tempo para perguntar, não perguntou tudo que foi. Então, vamos passar para o segundo trabalho, agora, de Gleison Oliveira. Tecnologia de carbonatação mineral integralizada com circulação de nanoetanol. Eu vou baixar aqui, viu? Abre o e-mail aí, abre. Esse negócio de baixar, senão assim, né, rapaz? Eu foi que vai chegar com um bichinho já para empurrar lá e resolver tudo. Um pendrive. É porque não conectou não, professor. Aí deu certo, né? Essas coisas você fala pro professor, ele resolve tudo isso. Não é uma coisa para cima dele, que ele vai reclamar de cima de mim, dizer que está com trabalho, não sei o que, mais lá, mas fora isso, ele resolve tudo, né? Não, pode ficar aí. Aí deu certo? Aí é melhor baixar mesmo. Área de trabalho. Só tá aqui, né, professor? É isso, tá? Você está com 17 né? Oi, professor. Sem pressão nenhuma. É o melhor mediador que tem, viu? É ótimo. É sempre trabalhar demais. Porque se você tira, porque for uma base, é bom vocês saberem, né? Vamos ficar apresentando. Cada slide, em média, é 1 minuto e meio você conversa lá. Então, para você ter noção do tempo, você tem que ir em cima do número de slides. Então, só para dar um tiozinho para vocês, vocês ficam pode começar. O pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Gleison Batista, certo? O meu trabalho foi apresentar aqui de forma bem rápida, para não passar no minuto. Tem como título Tecnologia de Carbonatação Mineral Integralizada com Circulação de Monoetanol Amino. Tem como orientação o professor Domingos Fabiano e com orientação do professor Carlos Eduardo. O trabalho está sendo desenvolvido no LEAFTA, Laboratório de Energias Alternativas e Fenômenos do Transporte. Bom, só dando um panorama geral a respeito de captura de CO2, nada mais é do que a remoção do gás poluente da atmosfera, utilizando diversas tecnologias que promovam essa interação com outros solventes, de modo que essa captura seja eficiente e possa remover o máximo desse conteúdo poluente, desse conteúdo de gás poluente da atmosfera. E os gases de efeito de estufa têm diversos representantes, sendo o CO2 o que tem a maior contribuição diante do efeito de estufa, né? E que as altas emissões desses gases vem resultando no interesse por parte da indústria, por parte da pesquisa, em implementar tecnologias e técnicas que promovam essa remoção, essa captura. Seja a captura direta do CO2 ou a partir do armazenamento posterior à captura, né? E uma das técnicas que são aplicadas a esse estudo de captura é a absorção química, que nada mais é a utilização de solventes químicos que promovam a interação com o CO2 e o capture. E temos dentro do grupo tecnologias de captura de CO2, temos a mineralização de CO2 como sendo uma das técnicas que vem sendo bastante estudada, de forma que ela seja integralizada com outras, para que a sua otimização do processo ela seja maior. E quando a gente fala em processo de captura de CO2, também devemos falar um pouco sobre as políticas públicas relacionadas a ela, que nada mais partindo para o ponto de política de cada país, de cada estado, que promova a remoção desses gases, tendo uma troca de informações, como até mesmo a troca financeira a partir do crédito de carbono. Então, de modo geral, as políticas públicas de gases de efeito de estufa têm como objetivo estimular, digamos assim, as empresas a procurarem técnicas que reduzam as emissões elevadas desses gases, seja em escala global ou escala localizada, né? E foi a partir do protocolo de Kyoto, de 97, que deu o primeiro passo para que fosse possível fazer esse estudo mais específico de mercado de carbono acerca do mundo. Então, só uma correlação que foi estimada, né, na ECO 92, no Rio de Janeiro, que 1 tonelada de carbono capturado equivale a um crédito de carbono. Então, a partir desse conceito que foi pré-estabelecido, indústrias e até mesmo empresas foram
buscando técnicas para que fosse possível fazer a sua implementação, de modo que conseguisse fazer essa troca de crédito com países que não conseguem fazer a sua redução de acordo com o que foi estabelecido o protocolo de Kyoto. E quando a gente fala assim, desse cenário de crédito de carbono em Brasil, né, como o Brasil está diante dessa comercialização, foi a partir da Lei 14.590/23, que foi estabelecido no ano passado, e foi o primeiro passo que o Brasil deu para que fosse possível fazer essa comercialização e a gente conseguisse entrar num estado de equilíbrio para que a gente também não fique no déficit em relação ao que já vem sendo estudado, né, comercializado. Então, quando a gente faz um estudo de tecnologia que promove essa captura e armazenamento do CO2, temos um grupo enorme que é denominado de captura, utilização e armazenamento de CO2 ou unidade de CCUS, que nada mais é um grupo imenso de tecnologias que estão relacionadas à captura e armazenamento, como também direcionada à utilização desse CO2 após capturado. E o meu trabalho aqui tem como foco a utilização de tecnologias que está dentro do grupo de armazenamento, ou CCS. E aqui eu trago 4 indústrias, 4 empresas, né, e companhias que vêm fazendo utilização dessas tecnologias em escalas maiores, onde eu trago o destaque para a Shell como sendo a empresa que mais, como eu posso dizer assim, ela está no ranking de maior influência em relação à utilização de forma bem mais promissora, em escala maior, com a utilização do CO2 como sendo um objeto de estudo do armazenamento. Então, ainda em relação aos processos de captura, temos aqui um ponto bem importante a ser relacionado, que é o estudo da tecnologia de carbonatação ou mineralização, né? É um grupo que tem como objetivo a associação direta do CO2 com o óxido, seja ele óxido de cálcio ou óxido de magnésio, onde a sua interação promove a formação de produtos, como é o caso dos carbonatos, seja de cálcio ou magnésio, de acordo com a interação que foi feita. E para poder diferenciar um pouco dos seus estudos, a carbonatação ela pode ser implementada de acordo com 2 grupos de tecnologias, seja ela excisto ou in situ. A tecnologia in situ está diretamente relacionada ao armazenamento geológico, onde muitas empresas vêm fazendo a utilização do CO2 como sendo um objeto, um componente que funciona a pressão do poço para que o petróleo ele saia com maior facilidade. E já a utilização da outra rota de carbonatação tem como objetivo a formação de produtos secundários, como eu havia falado, dos carbonatos, onde eu consigo fazer um armazenamento de forma mais definitiva desse CO2, ele não retorna à atmosfera como na sua forma de gás. E dentro desse bloco existe, ele tanto pode ser dividido na sua forma, na sua rota direta ou indireta. O meu estudo em si ele baseia-se na rota direta, onde eu faço a interação direta dos óxidos na sua forma pura com o CO2. Se for, porventura, objetivado fazer a utilização da rota indireta, os óxidos de cálcio e de magnésio ele tem que ser inicialmente pré-separados para que eu consiga fazer com que esses componentes fiquem de forma isolada e possa, sim, fazer a interação direta com o CO2. E como a rota de carbonatação mineral ela vem sendo um objeto de estudo para a utilização das tecnologias de captura e armazenamento, a sua associação com outras tecnologias, a sua integralização com outras tecnologias vem sendo também bastante estudada devido à associação das duas e de um modo que consiga fazer uma maior otimização dos processos. E o Aminiloop surge como sendo uma dessas tecnologias coadjuvantes que, quando associada com a carbonatação mineral, o seu índice de eficiência em escala de captura ela aumenta, onde a monoetanolamina, né, ela é um dos solventes mais utilizados para essa etapa de captura devido à sua maior eficiência na remoção do gás, e a utilização do Aminiloop permite que esse solvente ele possa retornar às plantas de absorção após a sua regeneração. Então, o meu presente trabalho tem como objetivo investigar o potencial de tecnologia Aminiloop para a mineralização de carbono absorvido por metro. Uma rápida representação da metodologia. Inicialmente, a etapa de captura ela foi dada no sistema convencional de borbulhamento, né, uma coluna de borbulhamento, onde o CO2 ele foi inserido à coluna na presença da solução de MEA, onde foi feito um estudo de captura nas condições de 10%, 20% e 30% de MEA.
fazendo acompanhamento pelo pH, até que fosse possível observar uma estabilização do meio, onde todas as moléculas de CO2 foram inteiramente ligadas às moléculas de mel. Então, a partir da sua saturação, da solução saturada, ela foi então direcionada à etapa de mineralização para que fosse possível observar um estudo de regeneração através da mineralização do CO2. Em relação à representação da unidade de mineralização, foi feito em concentrações de 2,5% e 8% de óxido de cálcio e óxido de magnésio, onde foi colocado sobre agitação na presença da solução saturada anteriormente. Foi feito um estudo cinético para que fosse possível obtermos a taxa de conversão dos óxidos de cálcio e de magnésio em carbonato. Em seguida, foi feita uma separação das fases da meia regenerada com o produto formado em cálcio e carbonato e foi feita uma avaliação, uma caracterização da meia regenerada, para que ela tivesse propriedade suficiente e em boas condições para que fosse possível retornar ao processo. Então, como resultado inicial, em relação à etapa de captura, como havia falado anteriormente, foi feito um estudo em 3 condições de meia, onde, convencionalmente falando, as indústrias elas costumam implementar em suas unidades concentrações de 30%. Por ser uma concentração maior, permite que ela consiga absorver de forma bem mais rápida o CO2 de forma bem mais eficiente. As duas outras concentrações de 20% e 10%, se a gente observar bem, ele teve uma bastante proximidade, sendo que ocorreu de forma bem mais lenta comparada aos 30%. E em relação aos resultados de mineralização, foi possível fazer um estudo em escala de 25, 50 e 70 graus Celsius, onde a gente pode observar tanto a influência das concentrações dos óxidos, como também a influência da temperatura no processo e também os tipos de óxido. Então, a gente pode observar nessas duas primeiras imagens que o óxido de cálcio ela teve uma leve predominância em relação à taxa de conversão, comparando ao óxido de cálcio. Igualmente, a gente pode observar que houve uma predominância do óxido de magnésio em relação ao óxido de cálcio para a taxa de 50%, igualmente, 50% também, 50 graus Celsius, né? E a de 70 graus Celsius, que também tivemos uma leve predominância do óxido de magnésio. Vale ressaltar que o óxido de magnésio vem tomando passos mais lentos em relação aos seus estudos e implementação de unidade de mineralização, por ser um óxido que não é tão estudado, né? O óxido de cálcio ele é mais estudado comparado a ele, mas que ele vem desempenhando um ótimo papel na sua taxa de mineralização, posso dizer assim. Então, foi feito um rápido estudo em relação às soluções regeneradas, onde a gente pode observar que as concentrações máximas, seja de óxido de cálcio ou óxido de magnésio, foi a que apresentou condições mais próximas à solução inicial, onde não tinha nenhuma presença do agente de óxido dos óxidos alcalinos, onde a gente observa que a temperatura também foi um fator que influenciou na taxa de regeneração da mina. Então, como conclusão, eu trago para vocês que a solução proposta de 30% de meia, ela se mostrou comportamento ideal para as condições de captura. A variável temperatura, ela influenciou diretamente a carbonatação mineral na presença de 2 diferentes tipos de óxido que foi utilizado, onde teve o óxido de magnésio teve uma leve vantagem comparada ao óxido de cálcio, e em concentrações maiores foi visto que ocorreu uma melhor regeneração da monoetanolamina, e também a integralização dos processos ela pode ser dada de forma viável mediante sendo uma rota alternativa na regeneração de solventes, podendo ser obtido como produto dessa rota o carbonato como sendo um produto de valor agregado considerável. Algumas referências empregadas na elaboração do trabalho, e gostaria de agradecer a ANP, a FINEP, a UFRN e ao Laboratório EASP pelo auxílio financeiro e de espaço. E muito Perguntas? Tem que perguntar. Tá, eu pergunto. É só destacar, viu? Você converteu esse programa que dá o processo, a gente está mais adiante, né? Que está bem legal que você explica o processo de captura, né? Esse anterior. Não, anterior. Esse daí, tá? Tá.
trazer para a língua portuguesa, né? E outra questão de formatação é o número de casas decimais. Eu botou densidade com mais de 5 casas decimais, não tem equipamento que tem sensibilidade e resolução para isso. É uma coisa, o outro valor. Eu acho que eu coloquei as 5, que é exatamente o número de casas decimais. Aí o pH também. Eu acho que você não consegue medir pH com tanta casa decimal. Eu acho que está com 2, Oswaldo. É porque eu coloquei a média e o desvio padrão. Então, para mim, eu não consigo entender, então, o que está acontecendo. Olha aí, a densidade. Olha o número lá. Não, tá mais ou menos. Eu que não mais ou cheguei. menos. É porque como o espaço ficou pequeno, Não, então eu tem que cheguei mais aproveitar ou o máximo menos, possível. tudo bem. Mas com respeito aos gráficos, volta, por favor, ao gráfico anterior, esses gráficos. Então, a gente observa que você tem um eixo Y até 100%. Aí eu até consegui entender. Os anteriores, você está explorando, volta ao anterior. A gente tem isso. Você vê que a gente não explora muito a área gráfica, né? Se você colocasse a escala a 50%, você conseguiria ver melhor o comportamento. Então, o que a gente percebe nitidamente é que à medida que você aumenta o teor de dióxido de cálcio ou dióxido de magnésio, você aumenta também a conversão, é isso? Como o professor Adilson falou, qual que é a definição de conversão? Qual que é a... Como eu faço a definição da... Como é que você chega nesse valor, por exemplo, de 20%, vamos supor? Nessa cinética, professor, a cada tempo que foi estabelecido, eu acho que foi em torno de a cada 10 minutos, 15 minutos, a gente tirou uma alíquota, então foi uma cinética em função do tempo. Então, é a amostra em relação ao tempo que tem tantos por cento de conversão, em relação ao material inicial, que é o óxido de cálcio. Então, a gente deu essa definição dessa seguinte forma, que naquele determinado tempo, em função da alíquota que foi retirada, tem uma amostra representativa de tantos por cento de conversão. Certo, então vamos lá. Você tinha inicialmente, vamos supor, 30% de cálcio, aí precipitou 10%, não é isso? Vamos supor que se tivesse... Cálcio quer dizer óxido de cálcio. Na forma de óxido de cálcio estava dissolvido, aí ele virou sólido, é isso? Assim, o sólido ele vai estar dissolvido no meio, porque ele vai estar em concentração. Então, como é que você atribui que mineralizou? Aqui vai virar o carbonato de magnésio ou de cálcio. Como é que você atribui isso? Você tinha óxido de cálcio originalmente, por exemplo. Isso. E aí, vamos supor, você tinha 20 miligramas por litro, vai. Aí aconteceu a mineralização. Como é que você contabiliza isso? Porque eu quero entender em termos de conversão. Quando a gente faz o cálculo de conversão, essa alíquota que a gente tira, a gente faz uma correlação no cálculo. Porque a gente tem uma taxa de correlação que a gente consegue corrigir para que naquele e-mail a gente esteja respondendo apenas o conteúdo que a gente quer, que no caso é o carbonato. Então a gente consegue fazer essa correção pelo valor o valor da taxa de correção que a gente tem lá, para que a gente consiga representar que naquele e-mail não seja mais o óxido, mas seja representado o carbonato. Então vamos imaginar aqui, eu tenho 20 miligramas por litro de óxido de cálcio dissolvido. Aí houve uma conversão. No lugar de ter 20 miligramas, vai ter agora também carbonato de cálcio. Isso. Então, como que é a conta? Isso que eu quero entender. Como que é a definição? Talvez no próximo... É a equação que governa o resultado. Eu quero entender como que você calcula, como você chega no valor de conversão. Doutor, eu não vou mentir, no momento que minha cabeça está achando, eu não consigo lembrar direitinho. Mas para mim, isso aí, para mim, eu imagino que seja. Então, seria o seguinte, o que você converteu... Sim. Dividido pelo inicial. Sim. Vezes 100. Vezes 100 e também o valor da correção que a gente coloca, para que não tenha a representação apenas do óxido de cálcio, mas também seja representado o carbonato, entendeu? Tá, entendi. Para corrigir a estequiometria. Corrigir, exatamente. Para corrigir a estequiometria, né? Exato. Tá, perfeito. Eu digo uma coisa. Esse óxido de cálcio e óxido de magnésio, você compra pH. Isso. Como é que esses danados estão sendo armazenados? Então, a gente está tendo todo o cuidado para que não tenha a situação fácil, porque a gente sabe que está em exatamente. CO2. Não, CO2 do ar, se ele não tiver bem, um negócio desse tem que estar dentro de secador, uma série de coisas. Sai carbonatando mesmo, assim, óxido de cálcio, óxido de magnésio, 2
são Tem muita facilidade em absorver o CO2. Então a gente está tendo todo o cuidado de deixar ele no máximo assim, escondido para que não tenha o menor contato com o CO2. Também a gente tem um máximo cuidado também na manutenção. No dessecador, né? No dessecador. Agora, o que é importante é explicar que nas águas residuais tem esse óxido de cálcio que vocês estão aproveitando para capturar o CO2, não é isso? É essa a ideia? Isso. Isso é muito importante. É aquela história. Esse negócio é moda. Isso é moda. Então, eu acho bonito, porque tem muita gente trabalhando, não é só vocês que estão trabalhando, o mundo todo trabalhando nesse negócio. Mas na minha cabeça ainda não passou, como é que se diz, dessa conta se fechar no final. Não passa. Pode ser que eu esteja totalmente por fora, tudo, pode ser. Mas na minha cabeça, porque eu trabalhei muito com carbonato de cálcio. Então, você transformar o CO2 em carbonato de cálcio, vai fazer o quê? É uma confusão danada para chegar a esse ponto. Para depois fazer o quê? Se nós temos carbonato de cálcio aí a 3x4 jazidas enormes de carbonato de cálcio. Toda a fábrica de cimento tem que ser em cima de uma jazida de carbonato de cálcio, senão não faz cimento. Isso é só um exemplo. Né? Mas é a captura do CO2, né? É bonito, eu sei que é captura de CO2, isso é moda, esse negócio, todo mundo está, não é nada contra a sua pesquisa, não. A minha cabecinha não encaixou ainda esse negócio, a continha final. Aí você chegar nos cálculos finais, é isso mesmo. Vamos para lá. É isso, pessoal. Pois não, professora. Não, pode. Eu tenho mais uma dúvida com relação a essas conversões. Como se você chegou a fazer algum estudo de equilíbrio para ver assim, a conversão máxima que pode ser feita nessa solução? Porque eu achei as conversões muito baixas, assim, para você... Sim, porque assim, Liana, inicialmente, esse estudo está sendo o primeiro lá no LEAF. Então, a gente, até o presente momento, está tomando como base valores que encontra na literatura. Então, a gente não chegou ainda na condição que a gente pode chegar a 100% de conversão. Então, esse primeiro passo que a gente deu no meu trabalho foi apenas o primeiro para que alguns outros trabalhos possam ser desenvolvidos. Então, até que esse ponto que você está trazendo foi um ponto que foi observado por mim e pelo professor Fabiani, que a gente quer dar andamento, mas em outros trabalhos. Até mesmo se for o caso do meu projeto de doutorado. Né? A gente quer chegar em condições que a gente atinja esse 100% de conversão. Então, não seja o 100% do equilíbrio, né? Exatamente. Tem que voltar a reação do equilíbrio para conseguir mais conversão. Exatamente. A análise dele, você está fazendo isso para você saber o teor de carbonato, de cálcio, magnésio. Você faz análise como? Então, eu estou fazendo uma relação de massa. Massa inicial, massa final. É DTA? Não, mas isso aí. Você vai puxar para DTA, alguma coisa, complexiometria? Eu vou complementar esse meu estudo com o TG. Porque a partir do TG eu vou conseguir comprovar se realmente no ponto final eu tenho, por exemplo, nesse de 25 graus Celsius de magnésio, aproximadamente no final 25% de conversão. Então, só com o TG que de fato eu vou conseguir comprovar que se nesse estudo eu consigo ter esse percentual de 25% de conversão. Eu quero ver, porque são técnicas novas mesmo. Realmente. O EDTA você pode analisar quimicamente. Sim. Mas então, o EDTA, quando eu faço uma análise, eu estou quantificando todo o tipo de cálcio, seja de óxido, seja de carbonato. Então, eu não consigo. Você faz a separação de cálcio e magnésio, sabendo qual é o negócio. E você não cabe não, e você não, mas isso é coisa mais deixa do mundo. Cata isso numa mufla aí, o carbonato numa mufla, o que foi embora são dois. Aí você tem o teu dióxido na hora. Isso aí é uma coisa. Aquelas análises elementares de Só para concluir, estava prestando atenção na sua apresentação, mas sim, um outro ponto de vista, eu não entendo tão profundamente os fenômenos, mas eu noto que você vai precisar ter mais cuidado com a escrita, né? Tem algumas palavras. Tem um vozerio. É bom vir aqui ouvir isso, porque se você não escuta, muitas vezes você continua fazendo daquele jeito. Não corrige a tempo. Então, por exemplo, não tem graça antes de
numeral, coisa do tipo. E, finalmente, eu vou insistir de novo, principalmente nos trabalhos de pós-graduação, eu não estou ouvindo aqui uma hipótese para acontecer isso, uma evidência que isso ocorre, o mecanismo que isso está associado, o fenômeno. Eu estou vendo o resultado, mas não estou vendo por que acontece aquele resultado. Por que em 8%? Por que em 7%? A gente precisa ter explicações teóricas para suportar esses resultados. O resultado é a primeira coisa que você tem que ter. Bom, aí, ou você tinha hipóteses antes que levariam aqueles resultados que comprovam aquele resultado ou não, ou então, depois do resultado, então aconteceu isso. Então, o que pode acontecer? Eu estou esperando ouvir mais essas coisas, entendeu? Não só mostrar, deu isso. Senão, fica uma coisa muito empírica no mundo. Deu isso, deu aquilo, fica muito tempo. Depois você pode fazer extrapolação desse resultado? Não pode. Eu acho que é uma coisa para vocês pensarem. Assim, principalmente a pós-graduação exige muito do estudante esse tipo de comportamento, né? Então, pense um pouquinho nisso. Não são críticas destrutivas, são construtivas, tá? Para você tentar dar um passo à frente nessas análises, tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito boa colocação. Isso aí, você está pertinho de razão. Bom, então vamos para a próxima agora. Glória. Bora lá, Glória. Você está com também 15 transparências. Não. Com a aplicação da tecnologia de membrana na separação de misturas análogas ao biotipo. Não, deixa eu apresentar. Isso. Acho que está azul, Glória. Aqui, vai no Explorer lá. Acho que já está apresentando. Já está apresentando? Acho que já. Já está. Não. Esse aí. Perfeito. Sim. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Glória, eu sou aluna do mestrado e minha dissertação tem como orientação o professor Oswaldo e como orientação a professora Eliana. Eu estarei apresentando alguns resultados preliminares que vão auxiliar na terceira etapa da minha dissertação. Eles têm como título a aplicação da tecnologia de membranas na separação de misturas análogas ao biodiesel. Esse trabalho ele foi desenvolvido nos laboratórios do NUPEG em conjunto com o LEACT. Então, por definição, biocombustíveis são derivados de massa renovável que podem substituir de forma parcial ou total combustíveis que são derivados do petróleo e gás natural em motores a combustão ou então em outro tipo de geração de energia. A produção e o consumo de biocombustíveis, eles apresentam diversas vantagens. Entre as principais, eu separei essas 4, que são a redução da dependência da importação de petróleo, que gera um equilíbrio na balança comercial. Economia sustentável por desenvolvimento de baixo CO2, promove também a segurança energética e o desenvolvimento rural e possibilita o crescimento de países em desenvolvimento, gerando emprego, renda e também a possibilidade de aproveitação de resíduos que são gerados em outras indústrias. No entanto, a produção de biocombustível ainda tem um alto custo e esse é o seu principal obstáculo. No caso do Brasil, ele está em destaque no cenário mundial em relação à produção de biocombustíveis, principalmente ao etanol, que provém da cana-de-açúcar, e ao biodiesel, proveniente de óleos vegetais ou gorduras animais. Em relação ao biodiesel, desde 2008, o Brasil tem uma lei que é obrigatória a inclusão no seu diesel comercializado, e mês passado essa porcentagem chegou já a 14%. Então, isso fez o Brasil estar entre os 3 maiores produtores, atrás apenas dos Estados Unidos e da Indonésia. Para realizar a síntese do biodiesel, podem ser utilizados diversos métodos. No entanto, o mais utilizado industrialmente é a reação de transesterificação, onde eu tenho um óleo vegetal, uma gordura animal, que vai reagir com um álcool de cadeia curta na presença de catalisadores, e como produto dessa reação, eu tenho o biodiesel, que são os ésteres alquílicos, o glicerol, um subproduto, e também impurezas. Por ser uma reação que apresenta subprodutos, é necessário etapas posteriores à reação, e são etapas de separação e purificação.
Essa separação e purificação é realizada por dois métodos principais, que é por via úmida ou por via seca. Mas eu trouxe aqui o de via úmida, que é o mais utilizado industrialmente. É um método eficiente, é amplamente utilizado quando se aplica catalisadores homogêneos, no entanto, consome muito tempo. Pode durar de horas a dias, além de produzir águas residuais que necessitam de tratamento. E essas águas residuais chegam a ter um volume maior do que o biodiesel que está sendo lavado. Então, devido a esse problema, vem sendo estudado novas tecnologias que sejam sustentáveis, que sejam de fácil acesso, que possam ser aplicadas na cadeia produtiva de biodiesel. Entre elas, nós temos o processo de separação por membranas, que, de acordo com as pesquisas, vem se verificando que ela pode reduzir o consumo de água durante a etapa de purificação, levando a um impacto significativo nos custos do processo. Porque essa etapa de separação e purificação, ela apresenta mais do que a metade dos custos da cadeia total de produção do biodiesel. Então, as membranas mais utilizadas são de microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração, que podem ser produzidas a partir de polímeros ou então de materiais cerâmicos. E com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a aplicabilidade do processo de separação por membranas poliméricas de PVDF, através da purificação de blends que simulem a composição do biodiesel. Então, para realizar os experimentos, é necessário montar um sistema de permeação de bancada, e esse sistema ele foi montado com materiais mais baratos e de fácil acesso. Ele é constituído de um conjunto motor-bomba, mangueira de alta pressão, válvula, manômetro para medir a pressão, um módulo que contém as membranas de ultrafiltração e também conexões. Então, as membranas elas atuam como uma barreira. Então, aqui no meu tanque de alimentação, eu tenho as misturas que vão ser colocadas e elas vão seguir até um módulo de ultrafiltração. Todos os componentes dessa mistura que conseguirem passar pela membrana, eles vão seguir para a corrente de permeado. E os que não conseguem ficam retidos e vão para a corrente de concentrado. Aqui no lado direito, vocês conseguem observar a visão macroscópica das membranas utilizadas e a visão microscópica, né, a fotomicrografia retirada pelo MER, que foram resultados do workshop anterior. E a partir daqui, vocês conseguem observar que a membrana ela apresenta uma estrutura bem formada e também determinar o diâmetro interno e externo, para assim conseguir calcular alguns parâmetros, que também são resultados anteriores. Por exemplo, esse módulo ele tem um volume útil de aproximadamente 56 ml, uma área de membrana de 120 centímetros cúbicos e centímetros quadrados, e uma permeabilidade hidráulica de 244,30 litros por hora metro quadrado barro. Então, para realizar os testes de permeação e separação, foram utilizadas misturas que simulassem a composição do biodiesel. Foram escolhidos o ácido oleico, o etanol e a glicerina, de acordo com as concentrações que estão expostas na tabela 1. Esses compostos eles foram escolhidos levando em consideração o biodiesel bruto antes da purificação, em que eu tenho a minha matéria-prima, que 70% da matéria-prima, em que é realizada a síntese de biodiesel é o óleo de soja, e dentro do óleo de soja, um dos principais ácidos carboxílicos é o ácido oleico, o etanol, que seria um álcool de cadeia curta, e a glicerina, que é o principal subproduto que eu desejo separar do biodiesel. Então, como eu relatei, esses resultados eles são meio que testes preliminares para subsidiar a terceira etapa da minha dissertação. Então, aqui, eu avaliei duas condições de processo para definir qual seria melhor, se em sistema contínuo ou então em sistema de bateladas. E essa pureza ela foi avaliada, essa eficiência de separação foi avaliada através do índice de acidez, pelo método descrito pela AOCS. Como resultado, eu trouxe os dois gráficos de separação nos dois tipos de processo. Nós temos 3 amostras, a AC75, que é 75% de ácido oleico, 80% de ácido oleico e 85% do ácido oleico. Então, vocês podem observar que em ambos os gráficos, quanto maior a quantidade de ácido oleico, maior a eficiência de separação do módulo. No entanto, mesmo com a quantidade maior de ácido oleico nesse processo contínuo,
houve uma diminuição após o tempo de 1 hora. E ela conseguiu a sua eficiência máxima aqui, por exemplo, nessa amostra de ácido oleico 85%, de 63%. E no processo em bateladas, vocês podem observar que depois da terceira passagem do módulo, os resultados eles já foram superiores ao processo contínuo. E como conclusão, eu trouxe que a realização dos experimentos eles demonstraram uma boa eficiência de separação das membranas utilizadas em ambas as condições de processo. No entanto, no processo em batelada, houve resultados ligeiramente superiores, e esse processo de separação ele pode ser uma alternativa viável para a aplicação na etapa de separação do biodiesel, intensificando sua cadeia produtiva. Essas são as principais referências utilizadas. Agradecimentos à ANP, FINEP, UFRN e os laboratórios do NUPEG e do LAEAFT. E obrigada a todos pela atenção. Bora, pessoal. Tá difícil. Tirar o desse cartão. Assim, Glória, depois você, no resumo também, botar a definição da eficiência da separação. Você, com certeza, é com respeito ao... É em base com a acidez inicial do ácido oleico. Com respeito ao ácido oleico, exatamente. Ele é o representante do biodiesel, no caso. Se abrisse mais o gráfico, não daria esse resultado. Numericamente, bateram sim o Sim, tá. Esse processo contínuo, eu consegui a eficiência máxima de ácido oleico 85 de 63%. Já que em bateladas, a menor quantidade, que foi o de 75, já foi superior, já foi 65%. Aí está em cima mesmo de 80 e 85, não é isso? Em ambos. O de 75 está embaixo, aí no último foi lá para cima. Você abrisse mais esse exclusivo aí? Sim, ficava melhor de observar, né? Eu acho que ficaria melhor de observar. Veja isso depois. Porque dá a impressão que é tudo igual, para entender, dá a impressão que é igual. Né? Agora, nesse caso, 85 está um pouco acima. Está um pouco acima. Mas dá para perceber uma diferença. É porque a diferença é bem pequena, 61 e 63, mas ainda é um superior. Não, tudo bem. Não vai dar muito, não. Só se você botar milímetro por milímetro. Então, como não foi aplicado o teste de média, eu não tenho como dizer estatisticamente se é diferente ou não. Pode ser que sejam iguais. Ele está acima, baseado em que critério que ele está acima? Estou utilizando somente o valor da eficiência de separação, não foi aplicado nenhuma análise estatística. Até porque esses resultados, como os meus orientadores estão à parte, são apenas uma etapa para eu verificar se as membranas que eu estou utilizando, elas conseguem realmente separar essa mistura. E após a defesa da minha proposta, mudou bastante coisa. Então agora eu estou realizando a reação mesmo de esterificação. É muito interessante esse trabalho. Mais alguma pergunta? Diana, não vale, né? Vale, sim, vale. Acrescentar alguma coisa se precisar, alguma coisa. Passa e deixa um negócio aí que você poderia acrescentar mais. Mas aparece ideia, né? Sempre aparece umas ideias. Não, é porque, na verdade, esse processo contínuo parece que a gente entende que vai ser melhor, né? Só que nas membranas, como lá no trabalho do Gleison, chega um limite e você não consegue mais separar. Então, se você usar um processo na verdade, poderia ser em série, né, não só em batelada, você consegue ter especificações melhores. Então, talvez isso na próxima a gente deixe um pouco mais explicativo. Encontrar esses limites, né, e lógico, se quiser replicar mais outros módulos, aí pode melhorar a eficiência. Né? Melhorar, exatamente. Vai fazer um sistema em série e aí você vai melhorando a eficiência da especificação. Mas, como ela falou, foram os resultados iniciais. Agora a gente está melhorando, né, o sistema todo. Ok, então, obrigado. Raul. Bora lá, Raul. Raul é influência de métodos de síntese na regeneração de catalisadores níquel, óxido de alumínio na reforma seco de metano. Vamos lá. Olha, só para dizer.
O dia aqui era para começar às 15 horas, já são 15h10. Ah, tá Tá vendo? Não, de 10 Tem já. 5 minutos. bom. O Almir já é egresso do PH 14, né, Almir? Não é a primeira vez não, né, Almir? Não. Legal. É. Bora. Vai. Vai. Então, Eu acho que você está abrindo. Ah, você está abrindo o PDF, né? É. Tá bem, perfeito. Mas estamos com sorte nesse Aí, sistema à hoje, direita, né? à direita. A internet está funcionando, viu? Não faça mais isso, não. Traga, pode até fazer, mas traga um bom e velho pendrive, todo bonitinho, para enfiar lá por aí. Acho que é Se isso. der alguma dica, viu? Sempre tem um plano B, né? Sempre tem que ter um plano B. Você não pode chegar nunca no congresso pensando em Você baixar. não Pode até baixar, tá? Você baixou Traga ele? o pendrive. Baixei. Tenta abrir como. Se você conseguiu baixar, é você tentar abrir como. Você tem o PowerPoint aí? Tem? Sim. Pô, pega o PowerPoint melhor, abre no Word. É só abrir como. Aí Ele já aí abriu tem o a Word, opção abriu? do PowerPoint. Abrir como? Não, esse aí não é o PowerPoint, não, mas tudo bem. Ah, é assim. Como é que coloca? Peraí, volta lá, volta, fecha esse tudinho aí, pode fechar tudo. Pode fechar. É que tá tudo aberto. Pode fechar. Fecha ele completo. Pode fechar. Pronto, fecha. Agora, botão direito. Abrir como. PowerPoint. Isso, aí dá certo. É porque ele tá com aquele WPS instalado. Pronto, aí isso agora você fecha. Aí ele tem aquele. Dá F5, acho que F5 dá certo. Pronto. Cadê? Então, o computador tá aí, olha. Ah, tá. Vê se ele funciona. E a ponta também. Pronto, funciona. Boa tarde, me chamo Raoni, eu sou egresso do programa do PRH e adentrei esse semestre ao programa da pós da Engenharia Química. Esse trabalho eu fiz anterior à minha entrada na pós. É um trabalho preliminar e é um estudo de aplicação de um projeto futuro de material novo que será desenvolvido. E o foco dele é na regeneração de catalisador. No caso, o material novo vai ter essa composição de níquel, suportado em alumina, dopado com outro metal. E o estudo ele vai focar no suporte, que é a alumina, e ver a influência dela na regenerabilidade do catalisador, no processo de reforma. Para quem não conhece, o processo de reforma ele consiste na conversão geralmente do gás natural, que é composto por metano e CO2, ou pode ser aplicado em biogás para a produção de gás de síntese, na geração de hidrogênio. O gás de síntese é um insumo para a produção de combustível sintético, em reações de Chevrov. Então, é um processo que pode ser aplicado em plantas para esses fins. E um dos objetivos é a produção, né, do combustível ambiental e menor impacto nas emissões de gases de efeito estufa, como o CO2 e o metano. E o foco do catalisador é promover essa reação com maior eficiência. O suporte ele vai agregar o ciclo metálico e vai dar uma maior interação reacional dos componentes gasosos na produção do hidrogênio. Entretanto, o foco que o projeto se destaca, que é o níquel, por ser um catalisador barato, de fácil produção e alta atividade, ele tem um porém, que é a desativação, que é frequentemente ocorre devido à formação de reações paralelas com depositação de carbono.
E o interesse é que você produza um suporte e que reduza esses depósitos de carbono e que promova a regeneração. Isso vai dar uma maior vida útil ao catalisador e, consequentemente, um custo-benefício maior. Um dos suportes mais utilizados é a alumínio, que é um excelente material, por ser barato, de fácil produção, tem várias propriedades interessantes, como alta aura superficial, estabilidade térmica, porosidade. E ele é um material que é muito pesquisado na literatura. E existem diversas rotas de síntese para produzir ele. Um dos mais comuns que foi selecionado na pesquisa foi o hidrotermal, de combustão por micro-ondas, petine e sol gel. Todos os sínteses utilizaram o mesmo propulsor de nitrato de alumínio. Então, a investigação surgiu exatamente para descobrir as propriedades desse suporte e qual o impacto dela na regeneração do catalisador. Então, o método ele foi feito em vários procedimentos de síntese, sendo que algumas etapas foram padronizadas de calcinação do suporte. Um dos métodos que eu destaco de ponto positivo é o combustão de micro-ondas, porque ele é um método muito rápido, simples, e que a síntese dele demora minutos. Então, para uma aplicação industrial, em que a quantidade de material é alta, o micro-ondas ele tem essa vantagem frente aos outros. O hidrotermal, que pode demorar horas para ser sintetizado, e outros que requerem um gasto de material em temperatura muito mais relevante. E, em seguida, o suporte ele foi impregnado com 10% de níquel, que é uma percentual conhecida na literatura, que possui uma alta taxa de ativação. E todos receberam o mesmo tratamento térmico para padronizar. No caso, a calcinação a 550 graus por 3 horas. E essa é uma etapa importante para aumentar a área superficial do suporte, para que o material seja bem distribuído e tenha uma maior dispersão metálica dos sítios no suporte. Os testes de reforma, eles foram feitos numa unidade catalítica, utilizando 25 mg do catalisador, e foi acrescido uma etapa de regeneração. Essa metodologia adotada foi feita em uma etapa de regeneração, usando o ACITEST, um barato e que atende às especificações, e intercalado por purgas para retiração de contaminantes. Então, um dos destaques da nossa unidade é que a gente opera com uma velocidade espacial muito alta, 96. A maioria dos artigos, eles chegam a 80, 60. Isso para a gente refletir uma condição em que a velocidade de reação seja intrínseca e as resistências de transferência externa sejam minimizadas. Então, é uma forma da gente investigar o material em um estresse operacional e ver o desempenho dele nessas condições mais severas. E os resultados, a gente selecionou 3 catalisadores feitos em diferentes métodos, no caso o hidrotermal, o sol gel e micro-ondas, e avaliou essa etapa de regeneração. A gente concluiu que o hidrotermal não apresentou regeneração, enquanto o do micro-ondas e o sol gel tiveram uma regeneração efetiva. Isso se deve às diferenças estruturais dos materiais. A alumina ela tem propriedades que variam de acordo com a estrutura, seja ela o grau de cristalização, distribuição de poros. E isso foi caracterizado no DRX para identificar essas diferenças. E cada fase cristalográfica encontrada nos materiais evidenciaram os resultados. No caso
o blender entre uma fase mais amorfa, no caso seria a alfa-alumina, e a fase mais cristalina, quer dizer, o contrário, a gama é mais amorfa e a alfa é mais cristalina, confere um mix de propriedades que vão ser interessantes para o material, dado que uma estrutura mais cristalina oferece maior estabilidade térmica e estrutural, enquanto uma amorfa, maior porosidade e maior distribuição de área superficial. Isso foi refletido também na questão da conversão e no rendimento dos produtos gerados. Então, o catalisador, ele precisa ter uma escolha de metodologia, tanto no preparo da impregnação do metálico, quanto na preparação do suporte. E isso a gente vai refletir em propriedades que vai ser interessante nos novos materiais que a gente vai aplicar. No caso, nessas conclusões preliminares, a gente definiu que o mais promissor é do micro-ondas, porque ele teve um maior rendimento, uma melhor regeneração, e o método foi mais bem empregado devido à facilidade de síntese e o custo de produção. E, como é um estudo preliminar, a gente ainda está investigando os mecanismos em volta desses efeitos. No caso, a gente está em processo de caracterização dos materiais, em análise de fusão para DT, para identificar as áreas superficiais, âmbito do poro, e mede para ver a natureza do coque formado. Isso é importante para identificar como ele está disposto na superfície do material. Dependendo da natureza, a facilidade ou não da regeneração vai ocorrer. No caso, esses ensaios estão sendo feitos e vai ficar aí para elucidar essas questões. Mas, de modo geral, o objetivo que era descobrir a rota de síntese mais favorável foi atendida, que é o micro-ondas, que é um dos mais utilizados ultimamente. É uma rota recente, desenvolvida, que vem ganhando bastante destaque nas produções de materiais. E todo esse estudo gira em torno de uma nova área da ciência, dos materiais, que é a engenharia de superfície, onde ocorrem as interações reacionais entre os componentes, e é importante investigar os efeitos difusionais, de transferência de massa e fenômeno do transporte que ocorrem nessas regiões. Então, investigar isso e elucidar essas questões é primordial para o desenvolvimento de materiais com maior eficiência, melhor custo e a melhor aplicação na indústria. No caso, o nosso estudo focou num ensaio de regeneração de uma etapa. Um estudo mais apurado requeriria uma regeneração em 3 etapas. Então, fica para desenvolvimento mais posterior. Então é isso. Eu agradeço aqui a professora Dulce, do laboratório do Labitan, que foi onde foram feitos os testes e as caracterizações na central analítica e no grupo de cimentação dos postos de petróleo, no departamento de fundo. Então é isso. Muito obrigado. Queria até informar o professor Afonso também, pesquisador, né, da mestrado, ele teve contato novamente e conseguiu resgatar, não foi? O teu trabalho para a monografia, não foi? E aí esse trabalho que você já vem desenvolvendo, você está usando agora para o mestrado, é isso? Isso. E você já está planejando uma publicação, alguma coisa? Pronto. Esse anterior que você já desenvolveu, Sim. está precisando deputar? A gente está finalizando as caracterizações para fazer o entendimento do mecanismo de regeneração. Ah, tá. E o objetivo final é aplicar em novo material com potencial de alta regeneração e patente, né? Se os resultados forem favoráveis. Entendi.
Isso é um destaque lá do laboratório, que a gente sempre busca descobrir rotas de novos materiais que possam melhorar as propriedades dos processos. Né? E diga uma coisa, você tem qual pós-graduação? Está aqui? Engenharia química ou engenharia ou de química? Engenharia química. Que? Bom, aí tem um... Mesmo porque não colocou nada de engenharia química ali. É a primeira coisa ali. É porque não foi feito na engenharia química. Isso, certo. Mas vai ter. Não, certo. Então, o seu orientador vai continuar sendo... Não. Esse foi o meu antigo orientador, Rodrigo, Certo. Departamento de Engenharia de Petróleo. Certo. E agora eu estou com o Renato. Sim, Na engenharia química. Tá certo. Qual que é a pressão que vocês operam nessa unidade? O nosso foco é em temperatura de 700 graus. Mas É mais a atmosférica. temperatura, a pressão atmosférica. É. A reforma catalítica, a reforma ela é alta temperatura e baixa pressão, né? Mas a minha dúvida é assim, para você promover esse escoamento, você tem que aumentar a pressão, né? E aí vocês não passam 5 bar, 2 bar, como é que vocês operam para garantir essa vazão aí? Como é que procede isso? Ali é um forno, né? Onde tem, ali você tem O reator ele é um tubo de quartzo em U e o catalisador ele é ancorado numa lã de quartzo. Apesar dessa alta taxa de velocidade, a pressão aqui ela não é interferida. Tá certo. Então, se mantém nas condições atmosféricas. Tá, só aumenta um pouquinho para garantir o escoamento, né? Isso. Para passar. Tá, tá, mas a temperatura chega a que ordem mesmo? 600? 700. 700 graus Celsius. Isso. Poxa. E é esse que é o problema da reforma, que ela é muito endotérmica, né? Então ela demanda muito calor. E aí, justamente, tem muito depósito de carbono, e a regeneração do catalisador é um aspecto que tem que ser desenvolvido. Isso. Muito bom o trabalho. E o diferencial é tudo feito em loco. Tá certo. Ele aprendeu direitinho a aula de regeneração de catalisador, esse negócio todo. Foi não, pode. Como você faz essa regeneração in situ? Você passa que tipo de gás? Então, Você aumenta a temperatura, diminui? é feito nessa metodologia aqui. A gente passa um gás de purga, nitrogênio, para tirar os contaminantes, e passa o gás regenerador. No caso, a gente utiliza o ar mesmo. Devido ao baixo custo, a gente pensa em aplicações industriais. Mas poderia ser o oxigênio, o hidrogênio puro, a gente utiliza o ar. Porque o ar ele é mais tarraxo mesmo, né? Ele não vai fazer nenhuma reação que vai reduzir o níquel para catalisar melhor. Não, Ele no só caso... vai tirando as impurezas. Não, no caso, o regenerador é o oxigênio. Ele que vai fazer a oxidação do carbono, que está depositado no catalisador. Então, o gás regenerador é o oxigênio, e não o ar sintético. Porque o ar tem a fração do oxigênio, entende? Sim. E no caso, por pensar numa escala industrial, né? Vocês colocaram Um nitrogênio para ver se... simples compressor já Evitar o oxigênio, né? já retira o insumo. E aí, como que você avalia se de fato ocorreu a regeneração? Pronto, a gente continua os ensaios, ele é feito conectado na linha, assim, cromatógrafo. Então, a partir que se interrompe e faz a regeneração, a gente retoma a reforma e quantifica os componentes gerados. No caso, se a gente ver aqui, há um decréscimo da eficiência, né, do rendimento, e depois do processo de regeneração, ele retoma parcialmente a atividade anterior. Então, isso se deve à forma como é removido os sítios catalíticos que foram desativados. No caso,
depende também do tipo de carbono que é formado. No caso aqui do hidrotermal, a gente já fez umas análises de TG e confirmou que o carbono ele é uma espécie de coque de difícil remoção. Isso desativa o ciclo catalítico e possibilita que ele continue ativado. Tem que completar o tempo está passando. É. Mas me diga uma coisa. Essa segunda parte aqui quer dizer que é depois de o catalisador ser regenerado. Isso, aqui é a etapa de regeneração. Essa é a regeneração. No caso... Não, isso é a reação de novo. Depois que o catalisador regenerado, aí ele vai reagir de novo. Logicamente, o catalisador tem uma eficiência, um rendimento ali, e quando você regenera, sempre esse rendimento cai um pouquinho. Cai um pouquinho. Ali, ó. Não está sempre. Ali, ó. Ó, o Matheus sabe disso tudinho, não sabe, Matheus? Eu estou vendo que, que quando ele regenera, que ele usa, aí diminui, tanto tem uma queda no rendimento, quanto ele cai mais rápido também. Exatamente. Também. Você tem alguma ideia de fazer alguma técnica para verificar a dispersão desse níquel no azeote? Sim, a dispersão foi em torno de 3%. A gente faz pelo DRX, a equação de Stirrer. Só que a gente precisa de outras caracterizações para validar os resultados. Mas pelo DRX a gente também quantifica o tamanho médio da partícula, que foi em escala nanométrica, 28 nanômetros. Isso foi um dos fatores que diferenciou, porque o método hidrotermal, eles tiveram um tamanho de partícula maior em comparação com os demais, como de 35 nanômetros. Isso é relevante, porque a área superficial é impactada devido ao tamanho da partícula catalítica. É bem interessante, né? Essa terceira técnica de micro-ondas conseguir uma dispersão maior do catalisador. Uma análise mais aprofundada teria que fazer 3 ciclos de regeneração, né? No caso, na indústria, você quer reaproveitar aquele material o máximo possível. E com uma regeneração efeito inócuo, você não tem parada operacional. É só uma mudança de regime reacional para fazer com que o catalisador reative e volte a operacionalizar. Tudo sem mexer no equipamento. Beleza, então. Obrigado a todos. Então, vou chamar o próximo. Aprimoramento de malha de aço oxidável para a produção de hidrogênio através de dinâmica de bolha, hidrogênio empregando líquido. Raul, me diga, beleza, pode ir em frente. Me diga o seu trabalho no Renata. Vai ser sobre o quê? Catalisador. A mesma linha, vai fazer na mesma linha. 6 anos líquido, topado com outro material. Beleza. Muito bem, parabéns. Você mandou abrir pelo Word, não foi? Abri com muita coisa. Baixei ali, você coloca. Amanhã todo mundo com o pendrive aqui, viu? Aí é a hora. Já deu certinho. Aí nessa. Não, assim, sim, ali, ó, a apresentação, aquela flechinha embaixo, aí à esquerda. Do lado que tem 37% ali, ó. É só mandar apresentar. Aqui. Aí, essa flechinha. Essa aqui também, ó, do slide atual. Foi? Passou, não foi? Você orientou ele? Vamos lá, Herbert, por favor. Boa tarde, me chamo Herbert, eu sou aluno da professora Elisa Nogueira dos Santos e vou apresentar o trabalho intitulado de aprimoramento de malha de aço inoxidável para a produção de hidrogênio através de um método dinâmico de bolha de hidrogênio empregando níquel.
Bom, só para começar, porque eu estou estudando isso, no meu mestrado, o mestrado foi feito um processo híbrido, tratamento de efluentes e cogeração de hidrogênio. E aí, no doutorado, eu vou dar seguimento a essa rota, sendo que aí, no tratamento de efluentes, eu foco na produção de ácidos carboxílicos. E no doutorado eu vou focar em aplicar esses ácidos carboxílicos formados. Enquanto na geração de hidrogênio verde, eu vou focar em aumentar a eficiência do hidrogênio verde lá produzido durante o tratamento. Aí esse trabalho é focado no hidrogênio. E aí, o hidrogênio em si é o elemento mais abundante, um dos elementos mais abundantes na Terra. Ele tem uma alta densidade energética, ele pode ser aplicado em diversas áreas, e é um combustível limpo quando é produzido através de um processo de eletrólise. E aí, aqui a gente tem um gráfico onde a gente pode ver que foi um trabalho que fez uma estimativa de demanda de hidrogênio ao longo das décadas futuras. E aí a gente pode ver que de 2019 para 2070 estima-se um grande aumento na demanda desse hidrogênio. E aí a gente tem que estar estudando esse processo para tornar um processo mais eficiente, que possa ser mais competitivo e também de forma sustentável. E aí o hidrogênio ele pode ser classificado de acordo com cores. Cada cor é um processo de obtenção do hidrogênio. Aí a gente tem o hidrogênio cinza, que é o hidrogênio através da reforma a vapor do metano, com liberação de CO2. Temos o hidrogênio azul, que vai ser da reforma a vapor do metano também, porém temos um processo de captura de CO2. E aí tem o hidrogênio turquesa, que é pela pirólise do metano, e temos o hidrogênio verde em si, que é pela eletrólise, utilizando água, e aplicando a energia renovável, solar, eólica ou hídrica. E aí, embaixo temos um gráfico de pizza, onde é uma prospecção de patentes, que é um estudo que foi feito, onde podemos ver que a maior quantidade de patentes sendo desenvolvidas nos últimos anos acerca da produção de hidrogênio é envolvendo a água, que é o processo de eletrólise. Bom, o desafio do hidrogênio verde em si é aumentar a sua eficiência, porque ele não se torna um combustível ou um processo muito competitivo por conta do seu alto consumo e pouca eficiência na sua produção. E aí, um dos metais que são mais utilizados como cátodos para a produção de hidrogênio verde é a platina, que ela tem um potencial bastante baixo para a evolução do hidrogênio, porém a platina é um metal nobre. Então, aí, para focar em aplicações em larga escala, temos que buscar alternativas para estar produzindo esse hidrogênio através de outros tipos de metais que são mais baratos. Como objetivo do estudo foi modificar uma malha de aço inoxidável, aí a liga era de níquel e ferro, utilizando o método dinâmico de bolha de hidrogênio, empregando níquel e avaliar sua performance antes e após a modificação da reação de evolução do hidrogênio. Aqui é a metodologia onde a gente utilizou uma célula eletroquímica embatelada, onde a gente tem uma aplicação de uma eletricidade através de uma fonte de energia, e aí temos o cátodo, que no caso vai ser a nossa malha de aço, porque vai ser um processo de eletrodeposição, então a gente está precisando reduzir o metal do níquel na superfície do cátodo. E como ânodo, a gente usou uma platina como fio só para fechar o circuito. E aí, como solução de eletrodeposição, foi cloreto de amônio 1,5 molar e sulfato de níquel 0,12 molar em um pH de 4,5, ajustado com hidróxido de sódio, solução de hidróxido de sódio. E a densidade de corrente foi 2,5 amperes por centímetro quadrado aplicada. Isso aqui foi aplicado durante 30 segundos. O método dinâmico de bolha de hidrogênio ele consiste em aplicar uma grande densidade de corrente para que você forme bolhas no cátodo e essa bolha que é formada no cátodo de hidrogênio, no caso, a eletrodeposição, quando vai eletrodepositar no cátodo, ele meio que deposita no formato da bolha. Aí a bolha é desprendida e no cátodo forma tipo um macroporo, que é onde a bolha foi formada. E aí, como caracterização, foi o MEV, o DRX, e aí teve as caracterizações eletroquímicas, que foi a voltametria linear e a espectroscopia de impedância, utilizando um potensor chato. Isso aí. Aqui são os resultados de MEV. O SS é a malha de aço sem modificação. O SSI, que é o níquel, é a malha de aço após a modificação com o níquel. A primeira linha é a malha de aço ampliada 1000 vezes e 10.000 vezes. E a segunda linha é após a modificação ampliada 1000 vezes e 10.000 vezes. Aqui a gente pode ver no primeiro da modificada com níquel que
tem umas pequenas crateras. Não são bem Pode formadas. apontar com o pointer no meio. No meio. Aqui. Tem umas pequenas crateras aqui que não são muito bem formadas, mas ainda é perceptível esse macroporos aqui. E aí, quando a gente amplia 10 mil vezes, a gente vem para a formação do crescimento do níquel, que está crescendo aqui em um formato de couve-flor, que é chamado mais literatura. Tem outro formato que é o dendrítico. E aí, isso vai ser um trabalho futuro que eu vou estar estudando a morfologia em si do crescimento do níquel na superfície. Aí aqui a gente tem o macroporos, e aqui no caso seria o microporos na superfície, na morfologia. Esse é o resultado da RX. Aqui é antes da modificação e aqui após a modificação. Antes da modificação, a gente tem a carta cristalográfica, que mostra só o níquel e ferro. E após a modificação, a gente tem o níquel e ferro e também tem em relação às fases do níquel. Aqui são os resultados de caracterização eletroquímica, onde a gente tem a voltametria linear. O vermelho é a malha de aço antes e o negro, o preto, é após a modificação. A gente pode ver que aqui teve uma diminuição no potencial. O potencial é negativo, porém isso aqui é um potencial de redução. Então, questões, né, ele ser mais negativo não quer dizer que ele seja o maior potencial, ele é um menor potencial. E aí, aqui a gente tem a redução para menos, ele decai aqui, que é um certo que a gente fala, próximo de menos 1,2. Aqui ele decai próximo de menos 1,5. Então, como o potencial está mais perto do zero, no caso, esse aqui tem um potencial abaixo. Então, ele vai implicar em um menor uso de energia para a produção de hidrogênio. E aí, aqui temos a espectroscopia de impedância, que a gente pode ver, não sei se vai estar muito visível aqui, a gente tem a malha de aço após a modificação e aqui antes da modificação. E aí, aqui a gente tem uma melhoria na resistibilidade, ou seja, na transferência de carga no processo. Após a gente modificar, ele melhorou muito a transferência de carga no eletrodo. E aqui é aplicando para a produção de hidrogênio verde. Aqui a gente utilizou um eletrolisador do tipo de membrana trocando iônica em meio alcalino. E aí, esse eixo aqui é relacionado ao volume em litros. Aí no volume a gente não tem uma grande diferença, porque esse volume de hidrogênio ele vai estar relacionado basicamente a corrente aplicada. Como a gente trabalha em modo galvanostático, então a corrente é constante. Aí a gente só consegue ver a diferença realmente quando leva para a eficiência energética do hidrogênio produzido, onde a gente pode ver que, ao usar a malha de aço modificada com níquel, a gente teve um aumento aqui na eficiência de aproximadamente quase 20%. E aí, como conclusões, os eletrodos de níquel, os eletrodos de malha de aço modificados com níquel demonstraram uma significativa melhoria na eficiência energética do hidrogênio, reduzindo seu potencial de geração e aumentando a porosidade na malha de aço. E aí, assim, promovendo avanços em tecnologias de geração de hidrogênio verde. Aí, como perspectivas futuras para esse trabalho, eu pretendo avaliar o efeito de densidade de corrente e o tempo de eletrodeposição para estar tornando aquela cratera que é da bolha de hidrogênio mais nítida e mais bem feita, e modificar e avaliar o tipo de crescimento do níquel, ou seja, levando ele para o crescimento em couve-flor e levando ele para o crescimento em morfologia dendrítica. E aqui avaliar a eletrodeposição de outros elementos combinados com o níquel também. Ou seja, eu vou crescer aquela morfologia de espuma em cima da malha de aço, e aí eu vou estar aplicando outro processo de eletrodeposição, aí utilizando outros metais, como cobre, cobalto, ou até mesmo ferro, sei alcalino. Aí os agradecimentos ao Laboratório de Eletroquímica, ao Grupo de Pesquisa em Energias Renováveis e Sustentabilidade Ambiental, à ANP, à PRH, ao PRH 44.1, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e ao UFRN. Na indústria, hoje em dia, é utilizada essa malha dessa forma normal ou ela é modificada já? Geralmente é utilizada uma liga de aço, né? É uma placa, não chega nem a ser uma malha. Mas então ela não é modificada pelo crescimento? Não. É porque, assim, como hoje estamos focados muito no hidrogênio verde, então, geralmente, parte da perspectiva do custo de energia
no sentido de que a gente tem excesso de energia renovável sendo produzida. Aí esse excesso a gente pode estar aplicando para produzir energia, para estar produzindo hidrogênio verde, em forma de assim armazenar essa energia ou estar aplicando em outros processos. Tocar o vento, né? Tocar o vento Mas é a patente mesmo, porque ele está gerando energia. Deixa eu fazer uma pergunta, Afonso. É que nós temos, acho que todos aqui, talvez, quer dizer, uma boa parte aqui já deve ter ouvido falar daquele termo TRR, né? E aí, nessa tecnologia que você está desenvolvendo, você está pensando na visibilidade de aplicação, entendeu? Durante o teu doutorado, você está começando agora, né? E aí você tem visibilidade, por exemplo, se vier uma indústria, quero aproveitar a eólica offshore para converter o excedente de energia em hidrogênio verde. Aí, como é que você visualizaria a escala desse trabalho? O aumento de escala. Pilar. Isso aí é. Professor, assim, o reator eletroquímico em si, ele é o que eu quis dizer aqui no processo em si é o hidrogênio iônico. Ele é bastante clássico assim na produção de hidrogênio. Então ele é possível escalar. Mas visar no doutorado escalar o processo para um outro nível de TRL, eu acho que não sei se isso já é uma oportunidade. Eu estou falando isso porque essa é uma demanda das indústrias. Sim. E do ponto de vista de engenharia química, nós temos que pensar nisso, tá certo? Saindo de escala laboratório para ir numa escala maior. Eu estou trazendo isso para você que está começando o doutorado, e existem ferramentas que você pode desenvolver, por exemplo, até mesmo usando os dados experimentais do lado computacional para estimar como que isso se comporta numa escala maior. Então, essas são ferramentas que a gente usa, mas tem que fazer com excelente qualidade, como você está demonstrando, você já está com contatos no exterior e tudo, trabalho publicado, mas a gente pode estar pensando nisso, sabe? Eu acho que eu participei de um projeto, acho que foi o anterior que eu falar da Shell, né? Acho que foi o Leison, que justamente o pessoal estava querendo converter, fazer a combinação, né, de energia eólica com hidrogênio verde. E de empresa da Shell mesmo, estava investindo, agora está com outro nome, para uma escala maior, pedindo à universidade para estudar isso, tá certo? Dentro do projeto. Por isso que eu estou trazendo isso aí para você também conversar com o professor Elisandro. Excelente. Foi, assim, a tua chegada aqui no 44 foi ótima e abraço o 44 também, a gente está abraçando você, viu? Tá certo? Vamos falar bonito. É verdade. O BR, amigo, o Rzinho ali do BR. Eu acho que ele desceu, ó, tá aqui embaixo. Ele só matou. Eu acho que foi o programa que você botou, acabou botando o outro, e aí formatou um pouco, mas... O que mostra o que é tipo? São as redes sociais do laboratório. Okay. As redes sociais do laboratório. Ah, tá. Caso queira ver, tem um site, tem um Instagram. Eu estou precisando de ajuda, viu? O PH44 está precisando de ajuda de rede social, que a gente não faz nada. Nem o link do programa, o servidor está dando time out, né? Que é o servidorzinho da gente aí, acho que está meio que meu coordenador já está com carteirinha de idoso, essas coisas. Fez 60 anos, está de pau passado. É aquele negócio da HTTPS também, né? Só tá no celular, só que você tirar HTTPS. Mas ele nem tirando o HTTPS está entrando. Bem, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Pode fazer. Com relação ao que até o professor Oswaldo falou, essa parte de produzir hidrogênio, né? Mas se você tem que pensar em estudar assim, como você vai armazenar isso, né? Sim, A gente... desafio, né? Tem o armazenamento é totalmente diferente armazenar hidrogênio e armazenar verde, né? Isso aí é uma coisa... Assim, tem a sua não, lógica. Hidrogênio, você produz hidrogênio, você vai ter que armazenar hidrogênio. E um dos percalços, um negócio bravo em cima de hidrogênio é exatamente esse armazenamento. Não é fácil. O armazenamento em si, a gente não chegou nessa parte.
a gente produz e captura hidrogênio em um volume de água. Já está bem demais. Viu? E aí, Fazendo isso para o seu doutorado, fazendo direitinho, já está bom demais. O armazenamento já é outro. mas no laboratório estamos tentando focar em aplicabilidade do hidrogênio. Produzir ele já aplicar em algum processo. Mas tem uma outra via também de estar armazenando esse hidrogênio, é transformando ele em amônio. E aí a gente pode estar fazendo também esse processo com eletroquímica. Isso é coisa boa. Aí, sendo que aí está produzindo amônio, a gente teria que ter um fluxo de nitrogênio, a gente não tem. Mas o ar está usado. Deixa a Juliana falar. Tudo bem. E você tocou no ânodo e no cátodo para fazer essa coisa ali? Não, é focado no cátodo. Ah, no cátodo? Ele é utilizado. Aqui ele é o cátodo, nesse caso esse aqui, a gente está utilizando a malha de aço como cátodo, que é a gente tem a melhoria. Como ânodo a gente utiliza só uma patinação só para fechar o circuito e isso aí, ó. Mas e aí tem uma membrana no meio, né? Nesse caso aqui não, porque a batelada é só para o processo de eletrodeposição. Quando eu apliquei para a produção de hidrogênio verde, eu dividi o reator. Fiz um reator de membrana de fluxo. E aí era tipo de membrana que era de troca aniônica. Era porque eu fiz em meio alcalino, eu fiz uma de troca aniônica. Agora a marca, a membrana não me lembro. Da membrana comercial. É comercial, não é desenvolvida não. É a membrana já utilizada no processo. É tipo célula combustível, né? Isso, é uma célula combustível. Obrigada. Ok. Bom, vou adiantar da hora, porque se fosse seguir daqui para cá, a gente só tinha 5 minutos de intervalo. Mas eu vou deixar mais uns 15 minutinhos no caso. Então, o intervalo agora e na próxima sessão nós começaremos com o João. É isso, João? Tudo beleza? Ok, então vamos lá. Então, pessoal, o professor vai fazer a zona da casa. Um cafezinho no morro, esse negócio aí,